Alô, alô! Um abraço a todos, boa semana. Uma segunda com cara de sexta, uma segunda com cara de sábado, não interessa. O time está completo aqui, donos da bola no ar até 1h30 e véspera de feriado, você aí curtindo chuva, vem com a gente, tá só começando, ok? Vamos pro rápido intervalo, na volta a gente emenda donos da bola até 1h30 e vamos falar tudo de seleção, passando pelo Atlético, Cruzeiro, América. Vamos embora, até já! Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma à Construção. Encarte de ofertas da Brasilinas. As melhores ofertas da semana na CNR. Lampa LED Galaxy 10 watts por apenas R$ 12,90. Conjunto bacia com caixa acoplada Selite Fit de 538 por R$ 391,90. Kit Vega Fabrimar 5 peças de 172 por R$ 149. Kit porta MGM de 231 por R$ 198,90. CNR, conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade, ou você tem Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você se preocupa só em torcer. Ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Vitae Turismo. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$ 35,00. Porto Seguro, R$ 50,00. Búzios, R$ 60,00. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$ 50,00. Associe-se já. 3071-5757. Vitae Turismo. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com o anti-manchas mais vendido do Brasil, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man Invisible Black and White. Óticas Diniz apresenta Look da Tice by DNZ. Toda celebridade tem que ter um look certo para cada ocasião. Como eu adoro moda, para mim essa é uma das partes mais divertidas do meu trabalho. Um acessório que é a peça-chave dos meus looks são os óculos. A DNZ tem tantos modelos bacanas que fica até difícil escolher. Mas não importa, um óculos DNZ é sempre uma escolha certa. Quer ver? Acompanhe no meu Insta as hashtags Look da Tice e hashtag DNZ. Você encontra a DNZ nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Olha, o nosso André Salles, o Boy Magia, traz as notícias do Cruzeiro, vai se preparando para enfrentar o Sport. Viaja para o Recife amanhã, roda aí. Adversários nesta quarta-feira, Cruzeiro e Sport têm trajetórias semelhantes neste Brasileirão. Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação. Os dois times lutam contra o fantasma do rebaixamento. É muito igual as duas equipes. Todo momento brigaram pelos mesmos objetivos para se afastar ali da zona do Z4. Tanto para o Cruzeiro quanto para o Sport, uma vitória garante a permanência na Série A. Então toda a atenção às armas ofensivas do adversário. No primeiro turno, Diego Souza e Rogério brilharam na vitória dos pernambucanos por 2-1 em pleno Mineirão. Nós temos que tomar um cuidado devido com esses atletas que estão fazendo boas partidas, como o Diego Souza, o Rogério. A gente vai tentar neutralizar o mais rápido possível para que eles não venham nos surpreender. Para se prevenir, o técnico Mano Menezes aproveitou o fim de semana sem jogos e colocou a turma para trabalhar no sábado e no domingo. Tudo para se livrar de vez do fantasma do rebaixamento. Esperamos que a gente vá lá e busque o resultado para
a gente se afastar de vez aí dessa zona incômoda. É só uma relação matemática, porque sem perigo. É exagero pensar assim, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Não é exagero. Eu acho que o Cruzeiro já se livrou do rebaixamento, mas matematicamente a gente sabe que ainda não. E tem um jogo importantíssimo que é com uma equipe que está ali junto com o Cruzeiro, que é o Sport, que para mim também não cai, pelos jogos recentes do Sport, mas é aquele jogo para você sacramentar, né? Você entrar de férias. Então? Eu acho que fica entre Vitória e Internacional. Não sai desses dois. Com grandes chances para o Internacional, porque é um time que não está acostumado com esse tipo de pressão. O Vitória já está mais acostumado. Mas é clima de fim de feira, Everton. O torcedor não gosta que a gente fala isso. Fim de feira o quê? Mas não tem como. A parte motivacional é difícil. O Mano Menezes tem que trabalhar essa cabeça. Até porque está começando já o planejamento, né? Corretamente. Para o próximo ano. Corretamente. Você fala, mas não pode, porque os caras ainda estão aqui, mas não tem jeito. Se o Cruzeiro não começar o planejamento agora, para o ano que vem, é um ano de recuperação do Cruzeiro ano que vem, porque os 2 últimos anos foi muito ruim, um trabalho muito mal feito por parte da diretoria do Cruzeiro o ano passado. Esse ano, o time não chegou sequer à final do campeonato regional, não disputou título brasileiro, foi eliminado de Copa do Brasil. Então, a prioridade é o planejamento para o ano que vem. A gente já vê muitas especulações, já houve muitas especulações, principalmente das laterais. Hoje eu estava lendo que voltou o nome do Douglas, que não joga, que se vier, para mim é uma contratação bizarra, mas enfim. Mas o principal hoje é o planejamento Douglas do Barcelona. Você sabe que de novo, a situação do Douglas... Gente, vamos mudar o nome, gente. De novo, isso não. O Cruzeiro não pode trazer. Você sabe que a situação do Douglas... Joga o cara. Desculpa. A situação... Boa tarde. Não, mas eu concordo. Boa tarde. A situação do Douglas é tão bizarra, né, que em determinado momento o Barcelona cogitou trocar o Douglas por um jogador de basquete, né? Que isso? O time de basquete. Isso foi falado, porque o Barcelona tem jogador tem time de basquete. E forte. Não estava conseguindo negociar o jogador. Você tá de zoeira. Não, sério. Isso foi noticiado. Verdade. Mas pode continuar, não sei se não, você acabou. Só para encerrar, eu acho que o principal hoje no Cruzeiro é o planejamento do ano que vem. E não era o LeBron James, não, tá? Era assim, o cara... Pelo amor de Deus. É planejar o ano que vem, sentar com o Mano Menezes, dessa vez o Mano fica, né? Ninguém vai tirar o Mano Menezes do Cruzeiro. Você começar a planejar já no início de novembro, com um treinador, com uma base já montada. O Cruzeiro tem uma base montada. Pode não ser a melhor do mundo, mas já é uma base. Ele já tem por onde começar. Investir certo em laterais, esquerda e direita, um meia, é o que a gente vem falando. Um outro atacante, não sei se fica o William. O Mano Menezes é fã do William, mas será que ele fica? Não teve uma grande temporada esse ano. Tem que começar a planejar. O jogo com o Sport, gente, é reta final de campeonato. Se perder para o Sport lá, você pode ficar tranquilo. O Cruzeirense não vai sofrer por causa disso. Será que a tendência de um jogo ruim é grande? Porque os dois já estão meio que salvos do rebaixamento? Vocês pensam isso? Você pensa isso, Ídolo? Que a chance de ser um jogo ruim é muito grande? Boa tarde a todos. Eu acho que os dois estão salvos. Acho que a análise do rebaixamento é essa que o Panzi trouxe aí. 3 já condenados e 2 lutando para não ficar com essa última vaga para a Série B. Ao mesmo tempo, a gente considera aqui que os achismos não são dispensáveis, né, da análise. A gente adora um achismo e eu continuo com essa opinião. Não mudei no feriado, não. Mas em termos de planejamento de clube, de matemática, aí não dá para ter achismo, né? É outro tipo de situação. E por mais que a gente saiba que no fundo o Cruzeiro não vai cair, até não ter 100%, assim, agora não é 100% mesmo, está matematicamente fora. Tem que jogar para valer, tem que ganhar os jogos. O salário continua caindo, né? E acho que isso vale de alguma maneira para o esporte também. Então, eu não sei se vai acontecer isso que você falou, que é uma possibilidade, sim, de um jogo talvez mais relaxado, um jogo meio tranquilo. Olha lá, Cruzeiro Esporte. Eu não sei o que vai pender mais. Os dois times, no fundo, considerando, olha, já estamos tranquilos, já acabou, é clima de fim de feira, igual o Panzi falou. Ou se, por não ser matemático ainda, eles vão dar um último gás. Eu acho que os dois podem ter, acho que pode ter essas duas interpretações. Eu só não acho que vai ser um jogo xoxo, ruim, porque o estádio vai estar lotado.
Fizeram uma promoção torcedor lá. comprou, fora isso, assim, gente. como tem muito tempo que não tem jogo dos clubes aqui, talvez isso tenha esfriado um pouco, mas o Sport deu uma empolgada depois de ganhar de 3-0 do Grêmio, né? Diego Souza fez 2 gols, quase fez o terceiro, virou artilheiro do campeonato, jogou muito naquele jogo contra o Grêmio. Enfim, acho que ficou um clima positivo lá para o Sport. Talvez tenha esfriado um pouco, porque parece que tem 2 anos e meio, né, que não tem jogo. Impressionante como que... Esse ato incomodou bastante. 10 dias. Muita coisa. Porque eu não entendo, a gente sabe por quê, mas não dá para entender. Existe uma reclamação por datas, né? Mas se no final de semana não houve jogo da seleção, por que não jogos do brasileiro? Mas aí perdeu os jogadores. Aí o Cruzeiro vai jogar sem uma Arrascaeta. Não pode, não pode. Eu acho que alguns jogos poderiam sim. Não pode. Alguns jogos poderiam sim. Não. Não inventa moda. Eduardo, não tá. Aliás, não deveria ter jogo nem quinta, tinha que ser só no final de semana. Mas convenhamos. Pois é. Faz parte. Pois é, não deveria ter jogo nem quinta, só no final de semana, mas vai ter quinta, colado. Eu acho um erro. E quinta muita gente não pode chegar, né? Quarta muita gente não vai dar tempo de chegar. Quer dizer, eu entendo, né? Você abre para poder não perder jogadores, só que tem jogador que não vai dar tempo de chegar, dá na mesma. Então expande e vai só pro final de semana. Então direto. Que é o que acontece na Europa, né? Na verdade, no mundo inteiro. Dimara, agora, ainda sobre o assunto planejamento, etc., já falamos aqui da necessidade de laterais no Cruzeiro. Falamos do Caicedo, zagueiro, que ainda não foi confirmado pelo clube. Falando nele em outras equipes, vocês viram. Pois mas é isso que eu ia te perguntar agora. A gente falou dele aqui, o Cruzeiro não confirma, ele falou que tem negociação. Isso, Mas e aí, você acha que pode melar? Pois será que ele é um jogador com tudo isso para ser tão disputado da forma que está? Eu acho que passa muito mais pela ausência da posição, né? E essas dificuldades. Agora, pelo que ele falou naquele vídeo que o Gento até colocou aqui no programa, pelo que só falta o Cruzeiro confirmar. Ou será que assinaram um pré-contrato lá com ele e está valendo para todo mundo? Esse tipo de coisa, quando a gente fala planejamento, a gente fala disso tudo. Fala, claro, de buscar as posições, de ver onde você tem mais carência, mas também de você ter a contratação praticamente efetivado. Você pode nem anunciar, mas você tem que estar com a coisa muito bem apalavrada ou muito bem documentada, porque não foi só o Cruzeiro, o Atlético já passou por isso, de estar com jogadores que praticamente estavam contratados, com nomes até falados, gente até que anunciou e acabou não vindo. Né? Então, eu acho que esse cuidado também, sabe por quê? Porque você vai perdendo a credibilidade. Não sei se você lembra, não foi nessa temporada, mas na temporada passada, um dos problemas do Cruzeiro era todo mundo que o Cruzeiro anunciava aparecia em outro lugar. Estou mentindo? Todo mundo que o Cruzeiro falava assim, tem interesse, aparecia em outro lugar. Inclusive, a diretoria chegou a via público e dizer assim, olha, nós vamos parar de falar, porque qualquer jogador que a gente note que tem algum tipo de interesse, até com coisas mais efetivadas, esses jogadores acabam indo para outros lugares. Porque talvez não tenha tanta observação, você não lembra, aí de repente um time fala, aí todo mundo vai atrás dele. Então, esse momento também é um momento delicado nesse sentido, porque está todo mundo buscando. Gente, quem já conquistou, quem já fez, quem sabe que vai mudar, quem sabe que tem jogador que vai perdendo, já está todo mundo na luta. Tem uma coisa na temporada que me intrigou bastante, intrigou muito. O Cruzeiro tentando trazer profissionais para cá e os profissionais dizendo não. Não por quê? Esse ano foi assim. Salários em dia, estrutura, etc. Mas não por quê? Onde está o problema? Né? Treinadores, mas aí a Dimara falou, alguns jogadores, não que o Cruzeiro tivesse afirmado que viriam para cá, mas cresceu bom, fulano, o Cruzeiro está contratando o Cadu Doné, aí o Cruzeiro não confirma, aí o empresário confirma, a imprensa fomenta e daqui a pouco o cara não vem. Então, mas quando foi nos treinadores, aí sim, houve uma confirmação dos próprios treinadores. Marcelo Oliveira disse não, Ricardo Gomes disse não, o Jorginho disse não. Eu acho que isso foi muito em função da época. Por que isso aconteceu? Foi muito em função da época. O Cruzeiro, quando procurou o Jorginho e Ricardo Gomes, eles estavam em reta final de campeonato regional, os dois ainda disputando, com chance de título. Eu acho que isso influenciou muito. O Ricardo mas não seria uma grande chance do Jorginho dar um grande salto na carreira? Seria, mas eles estavam com contrato, prestes a disputar a final de campeonato. Aí depois mas o São Paulo chegou no Ricardo Gomes e conseguiu. Mas já tinha passado bem depois, decisão. Bem depois. Já tinha passado a decisão, já tinha rolado o Campeonato Brasileiro. Mas ele pegou um clube tudo bem, também num desespero danado. Mas eu acho que junta tudo, inclusive a época que o Ricardo Gomes e o Jorginho estavam disputando alguma coisa. E o Marcelo, a gente sabe o que é da história,
fora, etc e tal. E isso pro Linhas Tortas acabou dando certo pro Cruzeiro, que trouxe um treinador bem melhor que todos eles. Acabou dando certo a volta do Mano Menezes. E treinador que pode trazer jogador. Vamos ser sinceros. O fato do Mano Menezes comandar o Cruzeiro na próxima temporada, isso faz toda a diferença quando você busca um jogador mas também. Aí a pergunta, agora então, vale. a dificuldade para contratar bons jogadores, boas peças, jogadores com qualidade, isso passa pelos treinadores que o Cruzeiro teve até antes da chegada do Mano? Na o questão Paulo Bento, por do desconhecimento do mercado. Mas no do David, todo mundo avisou. Ninguém vai buscar jogador de ponta. Mas isso foi ali avisado. foi culpa da diretoria, Isso né? foi avisado. Eu não acho que foi eu também acho culpa do David, por exemplo. Talvez mas você não acha que tem relação? Não, eu acho que muitas vezes tem relação do com o treinador, sim. Às vezes facilita. Talvez o David não tivesse ainda coragem, não tivesse ali o preparo, né, a firmeza necessária para, entre aspas, peitar a diretoria, né, discordar, entrar num diálogo e falar, olha, eu entendo a situação financeira, mas o time precisa, né? Talvez um treinador com mais experiência, mais firmeza, pudesse fazer esse tipo de cobrança e o David estava naquela, olha, já me deram a oportunidade aqui, eu não posso reclamar de nada, acabei de entrar no ônibus, né? Não vou sentar na janela, vou ficar na boa aqui, porque eles... Talvez isso tenha acontecido, mas eu acho que o motivo principal do início da temporada foi o Gilvan, especificamente. Pô, eles não queriam ver isso. Eu nem incluiria outros membros da diretoria, porque... não, é de todos, Não, veja bem, eu estou falando nessa coisa... Não é uma linha de produção? Não, o diretor de futebol, que é o Thiago Escuro, comunica ao Bruno, o Bruno Citinho traz o presidente. Mas eu digo no sentido de ser o cara que dá o aval em termos de orçamento até, sabe? Porque isso já foi falado, né, em alguns lugares aqui, a gente trouxe informação. Em diferentes momentos dessa temporada, pessoas do Cruzeiro sugeriram para o Gilvan jogadores mais famosos, jogadores que a torcida com certeza gostaria, e eles acabaram não vindo em função de uma visão do Gilvan de que o elenco já era suficiente, de que seria melhor ser mais prudente financeiramente. Pois mas se faltou, por exemplo, dinheiro. Mas, pô, eu sei que os 90 milhões não, mas aí eu das concordo vendas com você, não ficaram do Gilvan. Eu também. Se foi dinheiro, mas cadê o dinheiro? Não, e ainda tem aquela coisa, né, que a gente também já falou aqui, depois acabou gastando, né, para trazer o Abra, para trazer o Rafael Sobis. Se tinha o dinheiro antes, por que não foi gasto antes, né? E talvez até por ter comprado numa espécie de desespero ali, talvez tenha... envolvido um dinheiro até maior do que... A contratação do Rafael Sobis, por exemplo. O Rafael Sobis não é um jogador barato, não foi contratado naturalmente... Bom, vem cá, no telefonema você vem, eu pago seus salários e tal. Mas você acha que no final das contas valeu a pena? Olha, aí é aquela história também um pouco de não querer ser profeta do acontecido, né? Até agora... ele realmente não rendeu o que condiz com um jogador caro. Para mim valeu. Calma. Até agora não rendeu o que condiz com um jogador caríssimo, nem digo que está péssimo, que está tão mal assim, mas está de normal para baixo, digamos, né? Não está jogando exatamente o que se espera de um jogador caro. Mas para mim valeu a pena, porque ainda tem tempo, ele tem tudo para melhorar ainda, pode voltar a render. Mas valeu mais porque taticamente ele foi importante. E na época que você trouxe, você não esperava que ele ia jogar mal igual ele jogou até aqui. Mas não dá para ser profeta. Mas o meu questionamento em cima das contratações, e eu sempre destaquei que eu gosto muito do estilo de jogo do Ábila, eu gosto. Porque parece com o seu, né? A gente se parece realmente, bom, só se for fisicamente, no peso não, que ele é bem mais magro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Não, o estilo de jogo que eu quis dizer. As contratações que são feitas de forma emergenciais, elas normalmente tendem a se mostrarem equivocadas ao longo do tempo. Mas qualquer contratação, né? Eles não foram qualquer contratação. Não. Estou dizendo o seguinte, as que são feitas de forma emergencial. Esses foram feitos de forma emergencial, mas foram boas contratações e nomes que, na hora que foi falado o nome de Sobis, a gente falou, nossa, pode trazer. Sim, inclusive eu. Legal, certo. Cruzeiro. Sabe por que eles foram contratados? Para tirar o Cruzeiro da briga de rebaixamento. Conseguiu. O Cruzeiro não vai cair, então deu certo e já tem uma base formada para o ano que vem. Eu acho que a grande dificuldade do Cruzeiro para montar elenco, e eu acho que já está tentando desesperadamente contratar agora, é que ele vai ter muito concorrente com um chamariz chamado Libertadores. O Cruzeiro não vai ter. Qual é essa base? O que montada? Você fala de goleiro, zagueiro... O Cruzeiro tem 4 bons zagueiros. Bons.
Pode ser que não fique com um deles ou dois. O Caicedo, a informação que eu tenho é que vai ser jogador do Cruzeiro a partir de janeiro. E o Cruzeiro, em momento algum, falou nele. A notícia só vem de lá. O Cruzeiro está quietinho. Precisa de laterais. O Cruzeiro tem bons volantes. Dá para você começar com eles e trazer um cara legal. Mas precisa de um. O Cruzeiro precisa de um meia. Então ele não precisa sair desesperado no mercado como Qual fez a característica esse ano. desse meia? Meia clássico mesmo. Não ser, ele é um cara que cai pelos lados, mas pode jogar. Não, tem que ser um meia clássico. Armador. Eu não sei dizer o nome agora de um, mas precisa. Tem diretor lá bem pago para isso. Não para fazer o que fez no início do ano. E a base está montada. Agora, vai ter muita dificuldade, eu bato nessa tecla, porque a concorrência é Botafogo, é Atlético Paranaense, é o Atlético daqui, Palmeiras, possivelmente Corinthians. Todo mundo com uma coisa pro jogador. Você vem porque você vai jogar uma Libertadores. Botafogo e Atlético Paranaense age Libertadores. Mas tem Libertadores. Não, eu concordo. É vitrine. Que brilha o olho do agente e do jogador. Aí você fala, mas tem um Cruzeiro, mas não vai disputar. Mas é porque eu quero dizer mas peraí, não vai disputar Libertadores, mas puxa. Você sabe que tem Não, eu sei que tem. Só que eu estou dizendo o seguinte, se eu sou agente de um jogador, ele recebe um convite para jogar lá no Atlético Paranaense e recebe também um convite para jogar no Cruzeiro. Aí eu vou olhar para uma série de fatores. Vou lá para a estrutura, o salário em dia, eu vou olhar para a direção, porque lá no Atlético do Paraná tem o Petralha e lá não tem estrutura nem salário em dia. Tem, mas eu estou falando, mas aí eu acabei de destacar para você. Salários menores, normalmente. Aí você olha lá para o Atlético, você vê o Petralha que é meio doido, os moldes salariais não são os mesmos. Eu falo, peraí, Tudo bem. É muito mais fácil assinar com o Cruzeiro e ter isso na Mas ele pode fazer um papel, eu vou fazer um papel. Mas aí você olha para o Cruzeiro as duas últimas temporadas, você fala, peraí. Mas você vai tirar base só pelas últimas duas temporadas? Não, você está tirando base por causa do Petralha. Mas nós estamos dizendo... Tirar base nós estamos dizendo... Eduardo, você está comparando a história do Atlético do Paraná com a história do Cruzeiro, Eduardo. Não. Aí não, eu vou ter que mudar. Só vai gritar a última palavra, eu vou ter que mudar para o Cruzeiro. Não tem nada disso. Eduardo Pancos está comparando a história do Atlético Paranaense com a história do Cruzeiro. Parei. Eu só não estou jogando para a galera. Não estou jogando para a galera. Deixa eu falar do Atlético, eu vou ter que mudar, não dou conta. Agora ferveu, sinceramente, meu fosfato está saindo pela orelha. Olha aqui. Sem Fábio Santos servindo a seleção, Eraço que se machucou lá no jogo da seleção equatoriana, Zaga devendo, Eraço, o Z tem som de S, se você não sabe, eu te dou uma aulinha depois. E aí, o que será que o Marcelo vai fazer com esse sistema defensivo tão criticado? E aí agora, mais importante, no jogo pela Copa do Brasil, mas ainda tem brasileiro antes, veja aí. Um time que ataca muito, normalmente, ele deixa espaço atrás, não necessariamente, mas quando você faz tantos gols como o Atlético, acaba sendo assim. Nós podíamos também lembrar que mudou-se muito a defesa em função de contusões. Na lateral direita, na lateral esquerda, os zagueiros também mudaram em algum momento por contusão, mas isso não explica totalmente. O sistema defensivo de um time de futebol começa lá na frente. O atacante passa a ser o primeiro zagueiro quando a gente perde a bola. E a gente tem tido muita dificuldade disso, não só pelos gols que levou, mas situações criadas, muitos cruzamentos na nossa área. E para a gente ganhar essa Copa do Brasil, a gente vai precisar melhorar muito nesse sentido. Inclusive, no meu trabalho, o meu conceito é de que o time deveria ser mais equilibrado, até atacar com consciência, mais equilibrado. É como se joga as grandes equipes. Dimar Oliveira, atentamente, atenciosa sempre na coletiva do Marcelo Oliveira. O que te chamou a atenção nessa fala dele, Dimar? Eu acho que o Marcelo ele mudou algumas situações nessa coletiva. Acho que ele assumiu muitos pontos que ele não tinha falado sobre. Essa questão defensiva, a questão do equilíbrio mesmo da equipe. Não que ele não tivesse dito que havia o desequilíbrio, mas assumindo que realmente na temporada toda houve um desequilíbrio, que ele não conseguiu fazer isso. O que mais preocupou, e eu estava até falando com a gente quando eu cheguei na redação, é a questão dele ter o ponto mais difícil para o Atlético neste momento é o setor defensivo, pelo que ele precisa fazer, e aí eu estou falando em termos de Copa do Brasil, e ele teve pouca chance, porque ou os jogadores machucaram, ou estavam com a seleção, então ele não teve muito tempo para trabalhar esse setor em virtude dessas circunstâncias. Isso pode prejudicar? Claro que sim, se você tem o tempo, a ideia de que treinar seria melhor. Assim como também tem o fato de se até hoje foi desse jeito, vai ter que ser precisamos resolver com o que temos, com o
tempo que foi nos proposto e é dessa forma que vai ser. Ele tem o jogo com o Palmeiras antes disso, antes dessa definição de Copa do Brasil. Estou falando de grandes jogos e de grandes decisões. Esse jogo do Palmeiras tem um peso muito grande porque é exatamente o time com que o Atlético visualizou, né? Colocou lá na frente para ser realmente o que ele tinha que alcançar e não conseguiu alcançar. E o histórico também, né, de ser o Cuca vindo para o Independência e tentando comemorar um título aqui. Acho que tudo isso vai ter um peso para esse jogo do Atlético muito grande. E pode estar aí a motivação para você mudar até e achar esse equilíbrio, essa forma, mas muito mais individualmente do que o coletivo. Então, assumir que realmente esse time não teve coletivo esse campeonato todo e teve esse desequilíbrio, eu acho que é interessante por parte do Marcelo. Eu tenho criticado muito o trabalho do Marcelo à frente do Atlético, que o Atlético não me agrada jogando, mas tem hora que você para pensar, coitado do Marcelo, né? Ele tem uma semana agora para trabalhar. Ele vem na entrevista e fala, agora eu vou dar preferência para a parte tática do time, fecha treino e tal. Eu vou escalar um time aqui. Vitor, Carlos César, Eraso, Gabriel e Fábio Santos. Urso, Donizete, Otero, Casares, Robinho e Prato. Pode ser um time, é um baita time para enfrentar o Palmeiras. Vamos supor que ele tivesse em mente esse time. Ele não tem 5 desses para trabalhar a parte tática durante a semana. Ele não tem o Eraso, ele não tem o Fábio Santos, ele não tem o Casares, o Otero e o Prato. A hora que ele tem tempo e que ele fala, eu vou trabalhar a parte tática, a parte de recomposição, o setor defensivo. Faltou tempo até meados de novembro? Porque são jogos atrás de jogos. Quando você tem a semana, é o que a gente vem falando aqui. Todos os clubes têm tido parada de eliminatórias, tem 10 dias para treinar. Ele está sempre sem 5, 6 caras. Enquanto o Corinthians que teve a parada, ele estava sem 12, porque além dos 5 que foram para a seleção, tinha outros 7 no departamento médico. É claro, o trabalho não agrada, a gente tem visto. Eu não lembro de te falar um jogo inteiro que o Atlético foi bem. Fala, nossa, mas... Contra o Palmeiras lá, né? Talvez esse. Mas aí a hora que tem tempo para trabalhar, ele não tem os caras. Isso dificulta muito a vida do Marcelo também. Eu entendi a sua pergunta, mas não teve tempo. Os outros, você tendo 3 dias ali, você consegue trabalhar uma parte tática. O próprio Tite, que pega os caras 1, 2, 3, 4 dias, consegue mudar totalmente uma seleção. Você tocou num ponto. E pegou o trabalho do Dunga, né? Pegou um mundo ar. Então o tempo teve. Mas a hora que ele tem um tempo bom mesmo, 5, 6, 7 dias para trabalhar, ele perde metade do time titular. O trabalho é bom? Agrada? Não. Mas também, tem hora que dá dó do cara. Né? Porque não vamos comparar, não estou comparando elenco, longe disso, né? Mas aí você vê o Tite, por exemplo, até o Garrafa disse lá na quinta-feira, o Tite dá treino praticamente no avião, né? Vai na resenha com os caras ali, posiciona o cara aqui, meu filho, faz isso aqui, babá. É claro que os caras estão cansados de saber o que tem que fazer, mas o Dunga chegava e falava algo parecido e ninguém fazia absolutamente nada. Eu acho que esse exemplo do Tite aí pode parecer um pouco estranho, né, excêntrico, assim, treinamento no avião, mas parte tática, principalmente. Eu acho que não cola muito esse discurso que muitos técnicos trazem, nem estou dizendo que é o caso do Marcelo, porque eu sinceramente não lembro dele falando isso. Mas às vezes, não ter tempo e fisicamente você não poder dar o treinamento propriamente dito, né, dentro de campo. Porque a parte tática é uma soma disso com a conversa bem realizada, né? Então você pode fazer ali... algumas coisas na base da conversa, sim. Então, acho que, taticamente, realmente não dá para ter muita desculpa, não, viu? Ele já teve, se a gente somar o todo, o calendário é péssimo, tudo bem, isso a gente sabe. Agora, no todo, taticamente, era para o time evoluir muito mais, para o time já estar muito pronto. Acho até louvável algumas coisas que ele disse na entrevista, né? Reconhecendo certos pontos. Isso aí. Mas, infelizmente, a gente tem de reconhecer... Mas quem tem gente de seleção é porque treina um timão, não é? Quem tem gente de seleção espalhado para todo lado. E a maioria do tempo, esses caras não estão na seleção. A maioria do tempo, esses caras estão aqui com ele. Né? O que acontece da seleção é uma hora ou outra, é um que vai, outro que veio, principalmente em termos de seleção brasileira. Não tinha nenhuma brasileira. Aí foi o Fábio Santos. Então, assim, quando você coloca essa situação, esses caras, a maioria do tempo, eles estão aqui. E eu acho que o Galo foi mais prejudicado por data FIFA e desfalques em geral, contusões,
em termos diretos, de não ter os caras nos jogos, né, tecnicamente perder, do que exatamente por essa parte tática aí. Eu acho que isso aí, claro, pode interferir um pouquinho. É claro que o ideal vai ser ter todo mundo para conversar, para já trabalhar a recomposição, mas, em geral, não acho que dá para associar tanto assim a falta de consistência tática a perdas de contusão e perdas de... Porque o conjunto ali, e isso é dito... O elenco é bom, não é só o time, ele tem peças que podem desempenhar. E outra coisa, uma coisa que é dito... A função. Uma coisa que é dita mundialmente no futebol, né? Que esse lado tático, esse lado do conjunto, quando ele é bem trabalhado, você troca as peças e a engrenagem continua funcionando, né? Você pode perder tecnicamente, você pode substituir o seu titular por um jogador pior, né? E perder em termos individuais. Mas o grupo já sabe que tem um mecanismo ali, né? A compactação já existe, de certa maneira. A forma de jogar, né? O sistema. Então, e só para acrescentar mais uma coisa, quinta-feira, se Eraso jogar como jogou na última partida, se Prato entrar como titular, como estão anunciando na Argentina, se Otero jogar como jogou na última rodada, eu não começaria o jogo com nenhum deles. E se o Casares não vale a pena arriscar. Deixa eu dar um beijo aqui na mãe do menino doido aqui, na Rociane. E ela sempre assiste a gente, então um beijo. Ontem estava lá, aquela massa, né? Família italiana, né? Cada um come uma panela de massa e tal. E ela falou, pô, eu gosto demais do programa, gosto de todos vocês. Então um beijo para ela. Chego na redação agora há pouco, por volta de 11h30 da manhã, e Stefano Marquezine, irmão de Marcelo Madureira e de Henrique André, que são colegas de imprensa, diz, Everton, você viu falar sobre esse papo aí de uma troca envolvendo Carlos por Arouca e Egídio? Aí fomos buscar. Fomos buscar. Aí, o Palmeiras não sabe trocar mesmo, não, hein? Aí fomos buscar. Aí fui mexer. Aí o que eu obtive de resposta? Nenhuma chance. E nenhuma conversa sobre isso. E nem terá. Carlos, no momento, não cabe aqui no Palmeiras. Foi a resposta que eu tive de um dirigente, não é o Marcos, tá? Relaxa. E se eu sou Atlético, eu não troco também. Então tá aqui. Então tá aí. O Stefano Marquezine nos trouxe essa indagação. O Carlos e o Palmeiras nega. Então diz que não houve conversa, nem terá conversa sobre essa troca. O Carlos vai gerar dinheiro para o Atlético. Egídio e Arouca não gerar coisa nenhuma. E eu digo a você, Eduardo, o Arouca. O Arouca lá no Palmeiras, o Arouca no Santos ele jogava, no Palmeiras ele não jogou. Sim. E ele continua jogando. Sim. Então, uma tiriça danada. E o Egídio fez 2 temporadas excepcionais, uma na carreira nota inteira. 5 no ano passado, e esse ano também não está bem. Eu não acho que cabe no Atlético. Eu não acho que nenhum dos dois seria titular absoluto no Atlético, mas eu acho que o Carlos está mais distante de uma utilidade assim, ao time do que esses dois, A utilidade do Carlos é render grana pro Atlético. Mas não... Nessa era de recomposição e voltar para marcar, o Carlos é muito importante. Mas o Atlético pode mais. O Atlético pode mais, né? O Atlético do meio para frente, por mais que ele recomponha, do meio para frente um time que tem o que o Atlético tem, não vai achar um espaço para um cara que só recompõe. E acho que talvez o timing de vender o Carlos por esse valor talvez tenha passado. Né? Ídolo Cadu Doné gostava muito de Flávio Cavalcante. Pediu homenageia aí, que eu gostava demais. Nossos comerciais, por favor. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma à Construção. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 326 e José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado Contagem. Vem cá, você já sabe que na TIM é tudo diferente, né? Por isso, o Turbo 7 tem tudo que você precisa para deixar a internet do seu pré bombadaça. Tá me zoando? Imagina, Fortão. É internet pra caramba pra navegar. E as mensagens de WhatsApp são à vontade. Peraí, mas à vontade mesmo? Opa! E você ainda fala ilimitado de TIM pra TIM. Tudo isso por incríveis R$9. Menos que esse milkshake aí. Turbo 7. Vem evoluir.
Passa na banca e faz diferente. Vitae Turismo. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$ 35,00. Porto Seguro, R$ 50,00. Búzios, R$ 60,00. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$ 50,00. Associe-se já. 3071-5757. Com pedido já, seus dias serão muito mais gostosos. Domino's, American Burger e Rocon estão com desconto de 30% em seus principais pratos. Baixe o aplicativo e seja 30% mais feliz. 1, 2, 3, pedido já. Ué, Marquinhos, que tanto de conta é essa que você tá fazendo? Camila, é que essa semana a Paia Minas Capital e Sul de Minas vão multiplicar a sorte. Quer ver? Tem HB20 vezes 2 no quarto prêmio. E tem CG 160 vezes 3. Uma no primeiro, uma no segundo e mais uma no terceiro prêmio. E ainda 20 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. 2 chances por sorteio e só para o Sul de Minas. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ainda concorre a valiosos prêmios. Vamos ver. Essa não. Nem essa. Não também. Nem essa. Acho que não. Essa também não. Ah, é essa. Paris vista de um novo ângulo. O seu Metrofoto Challenge 2016. O maior concurso de fotos do mundo. São diversos prêmios e uma exclusiva viagem para uma expedição fotográfica na Ilha de Páscoa. Mais informações, acesse metrojornal.com.br. Participe. Eu fico feliz em saber que os colegas assistem a gente, né? E aí recebo uma mensagem aqui de quem? Dele, aqueles belíssimos olhos azuis, Vinícius Grisse. Aí ele diz, não saio de casa sem assistir o programa de vocês, porque é a minha base para comentar na Rádio Globo. Muito obrigado, Vinícius. É isso aí, tem que assumir mesmo, cara. Né? Afinal de contas, a parceria é para isso aí. Né? Ô, Capiroto, quanto tempo aí? Ih, não dá para falar do Daniel Alves? O Dani? Ah, não, só dá uma passada aqui pela seleção, então. Rapidamente. Eduardo Pan, seleção contra o Peru, mas você acha que o Peru vai ser um adversário difícil? Engrossa, mas eu acho que a seleção vence. A seleção vence. Placar. 2-0. O palpitão poderia ter deixado para amanhã. Vai ser que eu esqueci. Faltando um minuto, pô. Seleção. Amanhã a gente dá o placar, então, para dividir o palpitômetro. Tá bem, né? Eu acho que mesmo se empatar Tite é bom, você tá doido pra falar que o Tite é bom? Ele é bom pra caramba. É bom pra caramba, não, ele é monstruoso. Ele é muito bom, ele é muito completo, né? Tite é foda. Ele é bom. Eu também achei ele foda, vou falar palavrão. Eu acho que o Tite é um treinador muito completo. Você vai pegar métodos de treinamento, ele é bom. Ambiente, ele é bom. Né? Lidar com a imprensa, com dirigentes, ele é bom, né? Saber fazer um meio de campo ali, ele tem capacidade para isso. E a parte tática, a parte... Copo, né? Depois do treino, a parte tática dele é muito qualificada. Então, realmente é um treinador muito completo. O Brasil está bem servido. Dimar Oliveira, o Tite é o maior que você já viu dirigindo uma seleção aqui no Brasil? Que isso, calma, senhora. Ele é muito bom. Estou perguntando. É excelente. Pode vir a ser o maior. Pode vir a ser o maior. Tem um torcedor de São Paulo que falou comigo assim no Twitter. Mas ele não ganhou uma Copa, ele precisa ganhar uma Copa. Eu falei, legal, o Tele ganhou 8, né? Legal. Não estou comparando o Tele com o Tite, não estou dizendo isso. Mas já que ele